Nessa quarta aula, eu vou apresentar para vocês o conceito de íon. O que é um íon? Um íon é quando um átomo está com os elétrons sobrando ou faltando. Só que qual é a quantidade certa de elétrons que um átomo tem que ter? Como um próton tem carga 1 mais e o elétron tem carga 1 menos, se a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, a carga do átomo vai ser zero. Ou seja, a quantidade ideal de elétrons que um átomo tem que ter é o número de prótons que ele tem, para que a carga total dele seja zero. Então, por exemplo, o sódio tem 11 prótons. Então, o ideal é que ele tenha 11 elétrons também. Então, se a gente escrever Na, a gente está se referindo a um átomo de sódio que tem 11 elétrons. Agora, e se um átomo de sódio tiver 10 elétrons, por exemplo? Aí a gente escreve Na+. Só que aí você vai perguntar, ele não tem 10 elétrons? Não era para ser Na menos? E realmente existe essa confusão, porque na verdade o elétron tem carga negativa. Então, quando você tem um elétron sobrando, na verdade você fica com carga menos. E quando você tem um elétron faltando, você fica com carga mais. Então, quando a gente escreve Na+, a gente está se referindo a um átomo de sódio que tem um elétron faltando. Eu vou colocar aqui mais alguns exemplos. Olha só, sódio com um elétron faltando, magnésio com 2 elétrons faltando, cloro com um elétron sobrando, cálcio com 2 elétrons faltando e oxigênio com 2 elétrons sobrando. Então, existem dois tipos de íons. Quando um átomo está com elétrons faltando, ele é um íon do tipo cátion. E quando um átomo está com elétrons sobrando, ele é um íon do tipo ânion. Então, todo íon é ou um cátion ou um ânion. E existe um truque para decorar a carga mais comum de cada coluna da tabela periódica. Eu escrevi as 4 principais colunas que são importantes, que aparecem mais nos exercícios, e também são as colunas onde as cargas variam menos. Então, primeira coluna, carga 1 mais. Segunda coluna, carga 2 mais. E essas duas colunas aqui, 2 menos e 1 menos. As outras colunas não precisa decorar por enquanto, porque a maioria dos elementos tem a carga variável. O cálcio vai ser sempre Ca2 mais. O cloro vai ser sempre Cl menos. O oxigênio, O2 menos. Sempre lembrando que, quando a carga for negativa, é porque o átomo está com elétrons sobrando, e a carga positiva, elétrons faltando. Uma outra coisa muito importante que eu preciso ensinar nessa aula é o seguinte: se eu pegar dois elementos, por exemplo, o magnésio e o cloro, como que eu sei qual molécula eles vão formar? Será que é MgCl, MgCl2, Mg2Cl? Como que eu sei quantos átomos vai ter a molécula? E a gente descobre isso da seguinte maneira: o magnésio, por estar na segunda coluna, tem carga 2 mais. E o cloro, por estar nessa coluna aqui, na sétima coluna, tem carga menos 1. Então, nesse momento, a gente faz a famosa cruzadinha. O que é a cruzadinha? A carga de um dos átomos vai decidir o número de átomos do outro elemento. Então, nesse caso, a resposta seria MgCl2, com o magnésio ficando com o 1 do cloro e o cloro ficando com o 2 do magnésio. Então, quando o magnésio e o cloro se juntam para formar uma molécula, eles se juntam na proporção de um átomo de magnésio para 2 átomos de cloro. Porque se a gente parar para pensar, a carga do magnésio é 2 mais, e cada um dos cloros vai ter carga menos 1. Ou seja, a carga de todo mundo junto vai dar zero. Então, essa regra da cruzadinha é muito importante. Fazendo a mesma brincadeira para a água, o hidrogênio, que tem carga 1 mais, vai decidir a quantidade de átomos de oxigênio. E o oxigênio, que tem carga 2 menos, vai decidir a quantidade de átomos de hidrogênio, resultando assim na famosa molécula H2O. Reparem, cada hidrogênio tem carga 1 mais, totalizando 2 mais de carga. E o oxigênio com 2 negativo vai acabar cancelando a carga total da molécula. Um exemplo importante que eu preciso dar é o do cálcio com o oxigênio. Como o cálcio tem carga 2 mais e o oxigênio carga 2 menos, um vai transmitir um número 2 para o outro. Dessa forma, resultaria em Ca2O2. Só que quando os dois números forem divisíveis por um mesmo número, a gente pode cortar, ou seja, a molécula formada entre o cálcio e o oxigênio não é Ca2O2, e sim CaO, o famoso Cal. Enfim, na próxima aula eu continuo.